Vamos então dar início ao webinar do projeto Energy Push. Muito bom dia a todos. Eu sou o Diogo Beirão, da Direção de Cooperação e Relações Institucionais da ADN. E em nome da ADN gostaria de, portanto, vos dar as boas-vindas a este webinar que é organizado no âmbito do projeto Sudoé Energy Push, e esperamos que vá de encontro às vossas expectativas, e desde já agradecemos também a vossa participação e o interesse neste projeto. O Energy Push é um projeto cofinanciado pelo programa Interreg Sudoé, cuja área geográfica de atuação engloba os 3 países do Sudoeste Europeu, portanto, França, Portugal e Espanha. O consórcio responsável pela execução do projeto reúne 10 parceiros, é coordenado pelo nosso parceiro de projeto espanhol, a Fundação Centro Tecnológico e Logística Integral, e temos o prazer de ter connosco cá o nosso colega Orestes, que será um dos intervenientes neste webinar. E de Portugal, para além da ADN, também é parceiro do projeto a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Também temos parceiros de França. Este projeto tem por objetivo melhorar a eficiência energética na habitação social, nomeadamente através da utilização da metodologia BIM. Assim, no âmbito do projeto foram desenvolvidos um conjunto de ações e de iniciativas que incluíram, portanto, o desenvolvimento de projetos piloto e em resultado do desenvolvimento desses projetos piloto foi possível identificar soluções inovadoras de gestão de energia na habitação social e bem como preparar um guia de boas práticas. É um bocado estas matérias que nós queremos divulgar e partilhar convosco no âmbito deste webinar. Relativamente à agenda de hoje, deixa-me dizer que este é o primeiro de 2 webinars que nós estamos a organizar. O primeiro hoje e haverá um outro amanhã, e provavelmente muitos de vocês estarão presentes nos 2. Mas relativamente à agenda do webinar de hoje, teremos 3 apresentações. A primeira será assegurada pelo Orestes Sendrero, que é da Fundação Centro Tecnológico e Logística Integral e coordenador do projeto, que nos vai fazer um breve overview dos resultados do projeto e uma apresentação do guia de boas práticas, e que terminará com a exibição de um vídeo. Depois teremos connosco o meu colega da Direção de Serviços de Gestão e Certificação da ADN, Nuno Batista, que fará uma apresentação sobre a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios. E, finalmente, o nosso parceiro francês da Plataforma Tecnológica Bâtiment Durable, a TIPE, Kevin Taurines, vai nos dar aqui nota de 2 ferramentas, Renoir e Records, que se, digamos, perfilam como soluções para a otimização técnica e económica e de análise multicritério para renovações globais. Abriremos no final um período de debate para perguntas e respostas, em que, portanto, esperamos que tenham a oportunidade para colocar as vossas dúvidas e questões sobre os temas que serão abordados durante o webinar. Permitam-me
permita-me ainda, portanto, dar aqui as boas-vindas aos nossos parceiros de projeto, pelo que, de França e de Espanha, pelo que portanto, irei fazê-lo em inglês. Orestes and Kevin, on behalf of ADEN, I would like to welcome you to this webinar and thank you for your availability to participate. And for sure, we are confident that your contribution will be very useful and fruitful for the event goals. Thank you very much. Now we will proceed with the event, with the presentation that will be ensured by Orestes Sendrero. Is the presentation the Energy Push Project and the Good Practice and Guidance Video. Portanto, a apresentação será assegurada, temos agora a apresentação que será assegurada por Orestes Sendrero, da Fundação Centro Tecnológico em Logística Integral, com um breve overview sobre os principais resultados do projeto Energy Push e também sobre o guia de boas práticas que foi produzido no âmbito deste projeto. E como disse antes, portanto, terminará com a exibição de um vídeo. Orestes, please, the floor is yours. Okay, Orestes, bom dia. por favor. Bom dia, Diogo. Bom dia. Vou partilhar o ecrã. Vamos lá. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a ADN, aos assistentes, o interesse pelo webinário hoje. Gostaria de falar em português, mas não conheço muito bem a vossa língua, então vou falar em espanhol, vou tentar de fazê-lo devagarinho para vocês perceberem. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar ao final da minha intervenção. Vamos lá. Eu vou falar do projeto Estudo Energy Push. Como Diogo dijo al principio, es un proyecto financiado en el programa Interreg SUDOE, que engloba territorios de los 3 países del sudoeste europeo, es Portugal, Francia y el sudoeste de Francia. En total, bueno, es un territorio que incluye casi 70 millones de habitantes y que, bueno, se caracteriza por estar entre dos aguas, por un lado el Mediterráneo y por otro lado el Atlántico. Es un territorio periférico y de especial atención de las políticas europeas. ¿Por qué nace nuestro proyecto SUDE Energy Push? SUDE Energy Push pues nace como consecuencia de una idea, de una ambición europea de convertirse en el primer continente climáticamente neutro. Para conseguirlo, pues la Comisión Europea ya presentó en el año 2019 el Green Deal, que es una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono desde el 2019 hasta el año 2050. En ese ámbito, en este marco, la renovación del parque de vivienda representa un importante desafío que implica diferentes estrategias de la Unión Europea, además estrategias transversales que ocupan diferentes sectores. Tradicionalmente, Europa y tanto los países como las regiones y las cámaras municipales han aplicado una fuerte inversión para resolver el problema del déficit habitacional. Y además existe actualmente un amplio consenso a nivel europeo de que hay que, en vez de construir nuevo parque y ocupar nuevos espacios, lo que hay que hacer es renovar y regenerar el parque existente.
En el caso de la vivienda social en el sudoeste europeo, nosotros teníamos como una referencia de que los edificios eran en su mayor parte edificios antiguos y que además habían sido construidos antes de la crisis económica del año 2000, del principios de los años 2000, y aparte de antes de la entrada de las directivas europeas en materia de energética para el sector residencial. Entonces, las viviendas sociales plantean unas condiciones que no permiten que sean viviendas eficientes energéticamente, y además se añade que los habitantes que residen, los moradores de esas viviendas sociales, pues tienen pocos recursos económicos para aplicar políticas energéticas eficaces. Con lo cual, el problema económico es un problema de pobreza energética. Con la ambición de resolver ese problema de pobreza energética y de conseguir que el parque de vivienda residencial, de vivienda social, sea compuesto por edificios de energía casi nula, nace el proyecto Sudoe Energy Push. Es un proyecto que se ha visto que ocurre con diferentes matices en los 3 países del espacio Sudoe, y al ser un problema transnacional, pues se propone una solución que sea transnacional también. Es decir, que las soluciones de Energy Push puedan ser aplicadas en los 3 países del espacio Sudoe y con diferentes características de los edificios. El Sudoe Energy Push nace también como consecuencia de 2 proyectos anteriores en los que participó también ADENI, participó TIPI, que son y también la Universidad de Oporto, que son los que estamos aquí presentes hoy en este webinario. Un proyecto que era Stop CO2, que era de eficiencia de edificios públicos, y otro que se llamaba PMC Sudoe, que era la aplicación de la pila o el vector hidrógeno como fuente de energía. El proyecto también se basaba en hacer evolucionar la metodología BIM, que es una metodología colaborativa que explicará nuestro colega Kevin posteriormente. Y sería favorecer la evolución de la metodología BIM, haciéndola evolucionar, incluyendo también lo que es no solo el resultado energético, sino también el resultado financiero. Lo primero que hicimos en el proyecto fue verificar las hipótesis de partida. Se hizo un estudio, un análisis del parque residencial en 4 territorios del espacio Sudoe, y se vio que casi el 70% tenían más de 30 años. Además, se trabajó sobre la evolución climática y las zonas climáticas que contemplan ahora mismo los códigos de edificación. Entonces se vio que realmente eran unos códigos que estaban desfasados y que el impacto del cambio climático iba a ser incluso superior a lo que se tenía previsto inicialmente. Por ejemplo, en la región de Cantabria, pues el 29% de los municipios tendrían que cambiar su zona climática para adaptarse a una nueva realidad climática. Pero en Andalucía, que va a ser más afectada al estar más al sur y ser una comunidad más seca, y se hablaba de que casi el 70% de las zonas tendrían que cambiar, o de los municipios tendrían que cambiar su zona climática. Bueno, tras 3 años de trabajo, y voy a ser muy rápido, el proyecto ha obtenido 4 resultados básicos. Lo primero ha sido una herramienta para optimizar las operaciones de renovación energética basada en la metodología BIM, que explicará Kevin Taurines en la próxima charla. Se le ofrece a los beneficiarios a los gestores de viviendas sociales como herramienta para gestionar sus inversiones. En segundo lugar, ha sido aplicación de la tecnología de la pila de combustible e hidrógeno en el sector residencial para lograr viviendas carbónicamente neutras. Bien que la prioridad del hidrógeno que dicta Europa está más centrada en el sector industrial y en el sector transporte, sí es cierto que es necesario empezar a intentar por lo menos iniciativas que permitan una aplicación también en el sector residencial.
Y en este caso, pues los principales habitantes son los habitantes de las viviendas sociales que pasan a tener un coste energético nulo porque es un hidrógeno verde totalmente renovable que se obtiene por fuentes renovables. El tercer resultado, que es también muy importante, es que cómo vamos a monitorizar todos las actuaciones de renovación de una vivienda, tanto antes de la actuación como durante y después, y cómo se pueden gestionar estas viviendas. Pues la Universidad de Oporto, en este caso, que también lo detallará posteriormente, ha creado una plataforma de monitorización basado también en la metodología BIM de los gemelos digitales, los digital Twins, y que permite evaluar en todo momento y controlar los procesos de renovación a través de pues una plataforma basada en la tecnología Smart. Y de nuevo, pues es una herramienta que se ofrece a los gestores de viviendas sociales para que la utilicen en sus actuaciones de renovación, incluso de gestión del parque residencial social. Y luego, por último, bueno, se hizo también una renovación, una definición de estándares e indicadores para la gestión de los edificios que permitiera tener unos parámetros comunes y sencillos para gestionar el parque de vivienda, aparte de otras pequeñas actuaciones que hemos hecho en Francia, por ejemplo, donde la gestión de la vivienda social es un poco diferente a Portugal y España, y pues se estudió la viabilidad y la idoneidad de contar con la figura de un gestor energético común para las agencias de vivienda social. Para comprobar todas estas herramientas y estos productos del proyecto, se han realizado cuatro proyectos piloto, uno en Francia, dos en España y uno en Portugal, con diferentes aplicaciones de estas herramientas. En España, en Cantabria, el norte de España, se hizo una casa carbónicamente neutra a través de hidrógeno verde, con fotovoltaicas y con energía fotovoltaica que se transformaba en hidrógeno y a su vez en energía para la vivienda, que además la ventaja de ser acumulable y utilizable en épocas donde la energía renovable no produce rendimiento. En Andalucía, en Alpujarra de la Sierra, la provincia de Granada, se aplicaron los estándares BIM para la definición de la estrategia y también se aplicó la monitorización digital para analizar los resultados. En Francia, como explicará ahora nuestro compañero de TP, se han aplicado dos herramientas que son Renoir y Recores para evaluar en términos no solo técnicos y energéticos, sino también económicos, las mejores alternativas para una renovación energética. Y en Portugal, en Vilanova de Gaia, junto a Porto, se ha realizado un proyecto piloto en unos edificios sociales para analizar la plataforma de monitorización para los procesos de renovación energética. Y bueno, estos son los edificios sobre los que se ha trabajado. A la izquierda está el del hidrógeno, Portugal también izquierda abajo, y Francia y el de Granada. Y bueno, junto a estas acciones se han realizado también trabajos de concienciación de los habitantes y de las autoridades del espacio SUDOE, porque tras charlar y participar en el proyecto con agentes de vivienda social, la participación y la educación de los ciudadanos es fundamental para cualquier acción de renovación energética. Si los ciudadanos no están concienciados, pues no van a utilizar debidamente las herramientas que se les facilitan, y entonces es necesario pues una formación adecuada. Y bueno, explicó los participantes en el proyecto. Pues tenemos a la Fundación CTL como coordinador, a la que represento. Tenemos a ADN y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto en Portugal. En España está la Agencia de Vivienda de Andalucía, la Agencia de Vivienda de Cantabria y la Universidad de Cantabria, la Escuela de Ingeniería Industrial. Y en Francia tenemos tres socios también, que son la plataforma TP,
la Agencia Local de Energía de Burdeos y la Gironda, y una empresa de ingeniería también, que es Carbón, una empresa pequeña de estudios térmicos. Y el presupuesto total fueron casi 2 millones de euros, 1.849.000, de los cuales el 75% fue financiado a través del programa Interreg Sudue por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Y si, bueno, más información, cualquier información, tenemos la página web que se está actualizando, ya solo queda incluir los resultados finales, y hay un cuestionario de participación por si quieren participar. Y también tenemos las redes sociales en Facebook, Instagram, o LinkedIn y YouTube. E muito obrigado pela sua atenção. Eu vou mostrar um vídeo que resume o projeto melhor do que eu fiz. A inovação é imprescindível para alcançar resultados eficazes na renovação energética dos edifícios de habitação social. No espaço sudoeste europeu, os parceiros do projeto Sudoi Energy Push desenvolveram e testaram uma metodologia que permite otimizar a gestão destes processos de renovação. Os desafios são múltiplos e interligados. Reduzir o consumo energético e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Reduzir a precariedade energética da população mais vulnerável. Responder aos objetivos de gestão de resíduos e renovação do parque edificado, em detrimento da expansão urbanística e construção de novos edifícios. Integrar conceitos como a qualidade de vida, o conforto interior ou até a biodiversidade no contexto da reabilitação eficiente. E, globalmente, alcançar o objetivo europeu de apresentar um parque habitacional neutro em carbono. No espaço sudoeste europeu, os edifícios de habitação social são altamente heterogéneos, atendendo aos critérios analisados: tipo de propriedade, densidade populacional, idade e estado de conservação dos edifícios, dimensão de habitações, preços de arrendamento, tipos de energia utilizados ou capacidade orçamental para melhorar a situação existente. Assim, as estratégias de renovação devem adaptar-se a diferentes cenários. Um sistema com uma fonte de energia solar fotovoltaica capaz de produzir e armazenar hidrogênio permitirá um fornecimento contínuo e sustentável de energia aos edifícios, tornando-os autossuficientes, sem necessidade de recorrer à rede elétrica ou a geradores auxiliares e neutros em carbono. A explicação de metodologias colaborativas digitais BIM a edifícios a renovar permite simular soluções em modelos 3D, alcançando uma maior eficiência energética, em simultâneo com a otimização dos recursos disponíveis. Uma plataforma digital de monitorização ligada a sensores nos edifícios permite medir o resultado das ações de renovação nos consumos de energia, no conforto interior, umidade e temperatura, assim como na qualidade do ar, luminosidade ou níveis acústicos. A ferramenta Renoir permite otimizar um projeto de renovação em termos de ganhos energéticos e custo financeiro global. A Renoir tem simultaneamente em conta as características estruturais do edifício via BIM e as necessidades do proprietário, simulando e avaliando a nível energético e económico milhares de estratégias que combinam diferentes ações de renovação. A análise multicritério RECARES, aplicada a edifícios de habitação social, permite acompanhar a evolução de um edifício ao longo do processo de renovação, ajudando a definir uma estratégia de reabilitação global baseada em 206 indicadores, agrupados em 14 temáticas representativas do edifício e da envolvente. A figura do gestor de energia em matéria de renovação energética e descarbonização afigura-se conveniente, com o objetivo de apoiar os proprietários dos edifícios de habitação social na formulação de estratégias globais e na implementação de ações concretas de renovação, garantindo a melhoria da eficiência energética e a otimização dos recursos. Em conclusão, impõe-se uma abordagem global e inovadora, apoiada em estratégias coerentes que conduzam a uma reabilitação de qualidade, a uma gestão eficaz e ao envolvimento dos residentes nas habitações. Muito bem. Muito obrigado. Muitas graças, Orestes, por esta excelente apresentação e também pelo vídeo. Vamos então dar continuidade ao nosso webinar com uma apresentação sobre a ELP, a Estratégia a Longo Prazo para a Renovação de Edifícios, que será assegurada aqui pelo meu colega da ADM, o Nuno Batista. Nuno, faz favor. Obrigado a todos. Enquanto ponho aqui isto a projetar,
obviamente agradecer aqui a oportunidade de poder apresentar o que são aqui algumas, neste caso, uma ferramenta, esta estratégia definida por Portugal ao nível da reabilitação dos seus edifícios. Só dar aqui também nota o porquê da apresentação estar em inglês, como temos também aqui no âmbito do projeto participantes não portugueses, eu vou fazer a apresentação em português, mas os slides estarão em inglês. Portanto, em primeiro lugar, dizer o que é a ELP, portanto, a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios, portanto, aqui poderão depois aparecer, eventualmente, LTRS, siglas em inglês, desta mesma estratégia. Isto acaba por ser um documento estratégico para a renovação dos edifícios. Ele faz parte de uma visão mais alargada em termos de políticas nacionais, portanto estamos a falar do roteiro para a neutralidade carbónica, também do Plano Nacional de Energia e Clima, sendo que a ELP faz também parte de todas estas estratégias que permitirão tentar chegar, apontar um caminho para que em 2050 consigamos ter uma melhoria do nosso parque edificado, transformando num parque de elevada eficiência energética, transformando estes edifícios em edifícios de energia quase nula e, essencialmente, ter um parque descarbonizado em linha com o que são, obviamente, aqui as estratégias também destes outros planos nacionais. Ele acaba por ter, como grande visão, ou como grandes orientações estratégicas, um conjunto de políticas e ações que permitem potenciar as renovações profundas nos edifícios, sendo que, essencialmente, ele coloca a sua tónica e o seu foco de atuação nos edifícios menos eficientes, potenciando e promovendo aqui a redução da pobreza energética e a melhoria das condições de conforto dos ocupantes desses mesmos edifícios. A ELP foi desenhada assente aqui em três grandes drivers, três grandes motores, dinamizadores desta estratégia. O primeiro, no que diz respeito à melhoria das condições de vida dos ocupantes dos edifícios, já aqui tinha mencionado, esta foi a grande preocupação de melhoria do parque edificado. E dentro deste eixo acabamos por ter aqui uma atuação ao nível da redução da pobreza energética, a melhoria do conforto térmico, a melhoria da qualidade do ar interior e as condições de vida e de bem-estar dos ocupantes. Mas ela é também uma oportunidade para o crescimento económico e com isto também dinamizar o que é o setor da construção, terem preocupações a produtividade, os custos também, outros custos associados, nomeadamente também aos custos associados com a saúde, com a produtividade de todos os cidadãos. Um terceiro eixo, e aqui também já foi falado, no que diz respeito ao alinhamento desta estratégia com o que são objetivos energéticos e ambientais também definidos por Portugal. Portanto, o roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, e, portanto, acaba por ser aqui uma estratégia que vai permitir pôr em prática e atingir estes mesmos resultados. E por fim, e quando ela foi desenhada estávamos muito mais no eixo, ou no centro do furacão também, no que diz respeito à Covid-19 e, portanto, todos estes eixos acabam também por permitir recuperar a economia também neste cenário pós-pandémico associado ao Covid-19. Como é que a ELP acaba por estar desenhada? De uma forma muito resumida, acabamos por ter aqui 4 pacotes de medidas, pacotes esses que serão implementados ao longo das várias décadas. Portanto, um primeiro eixo, um primeiro pacote associado à melhoria do conforto e que permite este eixo atuar na pobreza energética, essencialmente por uma atuação e por uma melhoria da envolvente dos edifícios. E existe aqui uma pretensão de ter uma intervenção ao nível dos edifícios de habitação até 2040
para permitir melhorar esta componente dos edifícios. Um segundo eixo associado à melhoria da eficiência energética, portanto, muito associado a sistemas de iluminação, equipamentos, a introdução também ou mudança dos sistemas de climatização, por exemplo, introdução aqui de bombas de calor, e aqui acabamos por ter também uma estratégia até mesmo 2050, onde sobre estes eixos de atuação teremos os edifícios de habitação e de comércio e serviços a serem intervencionados até 2050. Tal como também no que diz respeito à descarbonização e à introdução de energia renovável como fonte energética. Portanto, começarmos a ter também aqui uma penetração cada vez maior do solar térmico, essencialmente para águas quentes, portanto, a introdução do solar térmico, muito associado também, muito alavancado também no que é a introdução de fotovoltaico para autoconsumo nos edifícios. E, portanto, também aqui os edifícios vão sendo melhorados até 2050. Há aqui um quarto eixo, um reforço, digamos assim, no que diz respeito à melhoria das condições de conforto, também por se achar que, naturalmente, quanto mais condições de conforto vamos tendo, também mais exigentes nós próprios vamos sendo com os nossos edifícios, vamos também querendo melhores condições e, portanto, há aqui uma melhoria também das condições de conforto que se pretenderá que seja criada a exigência por parte dos utilizadores e, portanto, se calhar termos as nossas casas mais climatizadas, temos, se calhar, sistemas também mais eficientes ou, essencialmente, menor número de horas de desconforto sentido nestas habitações. Portanto, um primeiro eixo muito virado para um combate mais próximo, digamos, à pobreza energética, e depois um eixo lá mais à frente para a melhoria das condições de conforto para quem não está efetivamente neste primeiro patamar. Como é que estes eixos tendem a ser postos em prática? Essencialmente através destas 7 grandes áreas de políticas e de medidas. Portanto, temos um eixo associado naturalmente à renovação do parque edificado, um eixo associado à inteligência dos edifícios, outro associado à certificação energética, formação e qualificação, portanto também muito importante que à medida que todos estes temas vão sendo também começam a ser incorporados quer no setor da construção, quer todos os técnicos, é necessário também aqui um reforço grande do que são as capacitações, capacidade técnica de todos estes técnicos, passa aqui a redundância, um eixo associado aqui ao combate à pobreza energética, uma componente muito vocacionada para a informação e sensibilização especialmente do cidadão, portanto, fazer também com que o cidadão esteja desperto para estes temas e, por fim, aqui um eixo associado à monitorização para que se consiga perceber em que vertentes possa ser necessário aqui um maior reforço da dinamização destas mesmas políticas e ações. Obviamente, para que tudo isto possa ser posto em prática, para que se consiga atingir esta meta claramente exigente de renovação do parque até 2050, obviamente é necessário dinheiro. Foram também feitas aqui cenarizações relativamente aos montantes expectáveis para que se consiga atingir estes resultados e, portanto, claramente estamos a falar em valores substanciais, portanto, valores a rondar quase 50 mil milhões de euros por década, portanto, são claramente valores elevados para que se consiga fazer alavancar toda esta reabilitação. Portanto, estamos a falar de um valor aqui a ronda 143 mil milhões de euros até 2050. Portanto, políticas, estratégias têm que ser desenhadas por forma a conseguir ou disponibilizar, ou alavancar, ou criar realmente os mecanismos que permitam a movimentação destes montantes para que com isto os edifícios consigam ser atuados. E vemos também que
a fatia maior, digamos assim, de todo este montante acaba por estar associado à envolvente dos edifícios. Mas também é com esta atuação que conseguimos melhorar diretamente as condições de conforto e atuar no eixo da pobreza energética. Portanto, este é o contexto financeiro associado à renovação dos edifícios. E cenarizou-se também, fez-se aqui uma análise do que poderiam ser também potenciais benefícios decorrentes das intervenções, da renovação dos edifícios. Portanto, para além de uma direta poupança associada à melhoria dos edifícios, e portanto teremos uma poupança direta em termos da redução dos custos associados aos consumos energéticos destes edifícios, considerou-se também o efeito de, por exemplo, menos um dia não produtivo por via em menos um dia de baixa, digamos assim, porque existe um conjunto de valores associados às baixas médicas, muito indexadas ao conforto e questões de saúde associadas a edifícios doentes, chamemos assim, onde temos piores condições de conforto e, portanto, se não tivermos também um dia de baixa e se com isto tivermos naturalmente mais um dia de produtividade, acabamos por ter aqui a cota parte também de todos estes outros benefícios. Se sobre isto colocarmos também o que é, já existem vários estudos que apontam para as valorizações dos imóveis que são eles mesmos reabilitados, portanto, existe aqui uma valorização do ativo edifício. Se somarmos todas estas pequenas parcelas, acabamos por perceber que por cada euro investido na renovação dos edifícios, conseguimos ter aqui um potencial de 1,3 euros de benefícios diretos na renovação dos edifícios. Portanto, é viável, considera-se também aqui um contributo interessante de outros benefícios para além da poupança efetiva de energia, que claramente não são de desprezar neste contexto. Um dos mecanismos que está hoje em vigor em Portugal e noutros países, mas neste caso concreto, temos aqui um eixo previsto no plano de recuperação e resiliência que permite alavancar e dar aqui um bocadinho o pontapé de saída no que diz respeito à renovação dos edifícios e aqui num eixo associado à eficiência energética dos edifícios. Estamos a falar de um montante de 610 milhões de euros, ainda assim longe dos montantes que vimos há 2 ou 3 slides atrás, dos montantes necessários, mas claramente um pontapé de partida no que diz respeito às intervenções e à forma de poder alavancar o arranque na renovação dos edifícios. Portanto, este eixo de 610 milhões de euros previsto no plano de recuperação e da resiliência acaba por ter aqui 300 milhões associados a edifícios residenciais, 240 milhões associados a edifícios da administração pública e mais 70 milhões para edifícios de serviços. Portanto, de alguma forma, este montante e os mecanismos que estão em vigor para que estas verbas possam ser utilizadas na renovação dos edifícios, acaba por estar já aqui em prática e é o arranque desta quebrar com a inércia, digamos assim, no que diz respeito à renovação dos edifícios e com isto alavancar esta mesma reabilitação. Portanto, estas ações que hoje podemos dizer que estão aqui em vigor, temos aqui o programa dos edifícios mais sustentáveis, uma alocação de verba de 135 milhões de euros, com um montante máximo de financiamento por edifício a rondar os 7.500 euros. E, portanto, aqui um eixo para a renovação dos edifícios de habitação. De momento, estas candidaturas estão fechadas, já tivemos aqui 2 fases deste programa, estará previsto novas fases subsequentes e, portanto, um canal e um eixo
para poder reabilitar edifícios de habitação. Fecharam também, estão em processo de avaliação, o que são as medidas para edifícios, ou programas para edifícios da administração pública, aqui com um montante de 200 milhões de euros, podendo chegar a um máximo de 5 milhões de euros em termos da candidatura, em termos de beneficiário, e mais 20 milhões para edifícios não residenciais, edifícios de comércio e serviços, também aqui com potencial de 200 milhões de euros de financiamento por edifício. Portanto, estes 3 eixos fechados nesta fase, mas em avaliação, já permitiu aqui o arranque para estes tipos de edifícios. As verbas não estão esgotadas, portanto, ainda há aqui montante que pode ser, que muito provavelmente irá acontecer em termos de novos avisos para estes edifícios, e de momento o aviso que está em aberto, aqui associado às comunidades de energia renovável, para autoconsumo coletivo também, e portanto acabamos por ter aqui mais 30 milhões que vai permitir também a tal descarbonização e introdução de energia renovável nestes mesmos edifícios. E portanto conseguimos perceber, tentar fazer aqui este desenho de definição de uma estratégia, identificação das necessidades de atuação e depois como alocar verbas e programas de financiamento para que estes edifícios possam efetivamente ser também eles renovados. Por fim, e estou quase aqui a terminar, dar nota de que há uma efetiva monitorização da ELP, desta estratégia, e portanto há um conjunto. Ele foi desenhado essencialmente com 2 abordagens para esta monitorização, uma monitorização top-down e bottom-up. Acabamos por ter, dentro de uma análise top-down, um conjunto de 9 indicadores, que são os grandes indicadores de execução desta mesma estratégia, portanto, redução da energia primária, aumento da energia renovável local, redução de emissões de CO2, um conjunto de indicadores mais macro, que vai permitir perceber a evolução da existência efetiva de ações que concorrem para pôr em prática esta estratégia e atingirmos estes grandes resultados, mas também o que depois são indicadores mais, neste caso, bottom-up, que vai acabar por dizer que se eu acabo por fazer uma determinada ação, isto acaba por trazer unitariamente este tipo de poupanças e, portanto, entre medidas analisadas de uma forma mais fina ou ações avaliadas de uma forma mais macro, acabamos por fazer aqui a monitorização da ELP e do seu estado de atuação nos edifícios. Para isso, estamos a falar de 146 ações definidas na ELP, acaba por existir fichas de execução e, portanto, vamos percebendo como é que cada medida, como é que cada ação está efetivamente a ser colocada em prática e está ou não a atingir os resultados expectáveis para estes grandes objetivos. Portanto, esta monitorização está a acontecer. Aqui de uma visão um bocado mais chapéu, dentro das várias ações, acabamos por ter aqui medidas a verde, que são aquelas que já estão a ser mapeadas. Aqui estes pequenos amarelos, estes poucos números, acabam por ser medidas que foram fundidas e que estarão a ser contabilizadas noutras fichas, mas ainda se verifica, e ele tem muito pouco tempo ainda de vida, digamos, ainda há um conjunto de ações aqui a cinzento, medidas essas que ainda não começaram a dar, não começaram, motivo pelo qual não têm ainda, obviamente, resultados e não estão ainda a contribuir para esta estratégia. Por fim, dar nota de que existe um grupo de coordenação, composto neste caso pela Direção-Geral de Energia e Geologia, pela ADEN, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e pelo Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, aqui o IRU, que já produziram e nos sites das várias entidades estes relatórios de progresso estão lá disponíveis, portanto já foram publicados 2 relatórios de progresso, de novembro de 2021, outro de maio de 2022, e está a ser ultimado, aliás, a versão draft já fechou, falta só a sua aprovação para publicação do relatório associado aqui a novembro de 2022. E, portanto, espera-se para muito em breve
a publicação deste terceiro relatório, onde se consegue perceber os resultados práticos da efetiva implementação destas ações e de que forma é que todas elas concorrem para este objetivo primeiro da renovação dos edifícios e, com isto, poupanças energéticas e o atingir as metas de uma neutralidade carbónica para 2050. Portanto, com isto concluo aqui a minha apresentação. Qualquer dúvida, estão depois disponíveis. Estou aqui também disponível para as tirar. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno, pela tua excelente apresentação, que seguramente contribuiu para conhecermos melhor todos em que consiste a HELP. E passava já de imediato a palavra ao Kevin. Kevin, hello again. It's your turn now. The floor is yours. Please start your presentation. Thank you. Is that okay? It's okay. It's okay. Yes. Okay, perfect. So thank you for the invitation and the organization of this webinar. I'm going to introduce you the work that have been done on the development of methodology for the energy and economic optimization of building renovation. The methodology we developed in the framework of Energy Push is called Renoir. Renoir is for renovation and optimization of housing buildings. It has been applied on the pilot building case in France. So the social building owner of this building was Gironde Habitat, and it is located close to Bordeaux, or Burdeos in Spanish and Portuguese. So my goal today is not to give you too many technical details about the Renoir principle, but to explain you the methodology and how it can be used in a real renovation project and how it can answer to practical issues. So I'm going to highlight this kind of points. So the execution of the methodology is the following. First, we have to recover information about the building itself. It means the kind of energy systems, the state of the walls, the level of insulation, the kind of ventilation system, etc. So it's specific on the building. Okay, so second, we have to gather information about the renovation project itself, which means we have to understand what are the objectives of the refurbishment, because most of the times it's not only energy renovation, but also aesthetic or functional renovation. So we have to understand this to be able to formulate renovation action consistent with these objectives. We also have to understand what are the constraints of the project, like the urban rules, for instance, or technical constraints. We also have to identify the opportunities of the renovation. Typically, we can identify some defects on the roof tightness, so we have to replace the roof tightness and to benefit this action to insulate the roof. This is typically the case of an opportunity to improve the building envelope. So third, once we have all the required information about the building and the project, we have to formulate renovation possible actions for each building components. I'm going to give you explanation about that later.
And the fourth step is the calculation, analysis of the results, and formulation of recommendation steps. In this presentation, I add last step, which is the feedback of Gironde Habitat about the advantages and drawbacks of this methodology. So the pilot building case is a set of 4 buildings. As you can see on the sky view here, we only focused on the A1 building because of the similar geometry with the other buildings. A1 is a 5 levels, so ground plus 4 building of 17 flats and about 900 meters square of heated spaces. The flats are T1, T2, and T3 types, which are 1 room, 2 rooms, and 3 rooms in addition of bathrooms. So here you have a view of the spread of the flat in the common floors and in the last floor. Okay, so as I said, we have to gather information about the building envelope and the building systems. So in the case of Gironde Habitat building, we can see that the walls are a little bit insulated, which means that it could be difficult to make an insulation action economically viable. Actually, we have between 3 and 4 centimeters of EPS on the walls, on the slab, and the roof. So a typical question is in this kind of project is, should I insulate more the walls or not? Because economic and energetic viability of this choice is not obvious at all. And Renoir is here to answer this kind of questions. The building is heated by individual gas boilers combined with low temperature water radiators. And this system also supplies domestic hot water. So this is a kind of efficient but quite old system. There is no mechanical ventilation on this building, and related to that, probably the occupants complain about the indoor air quality, especially in bathrooms. So of course we are going to propose to add mechanical ventilation systems. So now we have all the required information to build a building energy model, and we can use it to calculate the energy consumption, the typical energy consumption for a representative year. And we are also able to calculate the global cost for 30 years of typical operation of the building. So the global cost is the cost of the annual energy consumption, so multiplied by 30 years. So the energy consumption is not that much, so 167 kilowatts per meter square per year. So that's not a lot, but it's not very good. It's not so close to nearly zero energy building. So 2/3 of this energy consumption is for the heating, and 1/3 is for the domestic hot water system. So the heat loss, which means the heating needs, are 50% due to losses through the walls and the thermal bridges, which means that the exterior thermal insulation could be a relevant solution to improve the building envelope. Furthermore, we can see that the air renewal represents about 1/3 of the deperditions, which is quite a lot.
So again, the need for mechanical ventilation is critical. Last thing about the global cost. So this is a cost if we don't do anything to improve the building envelope and the building energy systems. So the next step of the methodology is to understand the objectives of the renovation project. So this is a kind of tables. It's actually quite simple, but it's very useful to do because we have to be sure that our understanding of the project is the same than the social building owner, so Gironde Habitat in our case. So I will not give you any details, all the details of that, but only a few examples. For instance, it is important to know if the land around the building is available. Because it can determine the possibility to installing a geothermal system, for instance. One also has to understand if there is a possibility to use hollow spaces for ducts or pipes to install mechanical ventilation systems or hydraulic systems. So this is a kind of constraint we have to highlight, and we also have to understand what kind of objective the building owner has. Typically, it is to reduce the rental costs. So we cannot propose very expensive renovation action because the main goal is to reduce the rental cost, and it has to be consistent with the renovation strategy. So now it's time to set all the possible and relevant renovation actions, considering all the information that have been recovered previously. So for every component, this table shows all the considered renovation version. For instance, on the outdoor walls, we considered 5 insulation materials, EPS, rock wool, wood fiber, and cork, for instance, and each of them are modulated with the thickness. It is the same methodology for each component. Okay, so sometimes we don't need. We estimated that we don't need to do something on a component. For instance, for the indoor walls, so the separation between the housing and the circulation spaces. We estimated that it was not relevant to do something, so we implemented kind of neutral action. So this is all the possible actions for the building envelope components, and this is the possible renovation action for the HVAC systems. So we considered 5 different strategies, and the first one is to not to do anything on the existing gas boilers. I don't give you any more details about that, and I will be happy to answer you if you have any questions after that. As I told you, we also proposed to add a mechanical ventilation system. So now it's the calculation and result times of the methodology. We considered 2 objectives. The first one is primary energy consumption.
which means energy consumption related to heating, cooling, lighting, ventilation, and ventilation auxiliaries. And the second objective is the global cost. So it is a calculation on 30 years of the investment cost, the maintenance cost, and the operation cost. And the operation cost is basically the energy consumption, the cost for the energy consumption. So the goal, of course, is to reduce as much as possible the global cost and the primary energy consumption. And of course, if we do something great if we do a great improvement of the building envelope and the building system, the investment cost will be higher and higher, but we will reduce the energy consumption. So it's all about balance. And this is why an optimization methodology is relevant in this kind of for this kind of problem. So this graph show you the results that had been obtained with the optimization process. What you can see here is the x-axis, so the horizontal axis. It is the energy consumption in kilowatts per meter square per year. And of course, we have to reduce it. So to go to the left of the graph. On the y-axis, you have the global cost in kilo euros. So each point of this cloud is one renovation strategy, which means that it is one combination of insulation on the wall, on mechanical ventilation system, on heating and domestic hot water system, etc. Okay, so one point is one building fully renovated. The point on the bottom right corner is the existing state. Okay. So the idea is to get information with this graph. We can color the cloud of point. For instance, according to the kind of HVAC system. Here you have the green points. It is the existing individual gas boiler. The dark blue ones are a collective collective heating plus domestic hot water heat pumps. So you can appreciate the benefits and in terms of energy and cost of each individual action. You can see here an improvement of the energy consumption of at least 22 kilowatts per meter square per year and up to 116 kilowatts per meter square per year. So you can appreciate the minimum and the maximum energy reduction. And we can do the same for the global cost. And here you can see that it's for this specific case only, it is not possible to reduce the global cost of the building, but we are quite close to zero. So it's not actually so bad. And also we can see that most of the rising of the global cost is due to the replacement of the energy system, because all these colored points are higher than the green ones, and the green ones are without modifying the actual the current energy system.
So this is exactly the same kind of point, but this time we colored the cloud considering the kind of glazing, the kind of windows. Okay, and here you have the dark blue ones are the existing double glazing windows. So we can immediately see that if we do not change the existing double glazing windows, it is probably the best solution, because it is at the same time the strategy with the lowest consumption and the lowest global cost. So this is quite powerful, because it is not possible to do this kind of recommendation without doing all this kind of calculation. Okay, so here you can immediately see that okay, my existing double glazing windows are quite recent, and that explain why it is not relevant to change it. To finish, we did some recommendation about the roof, about the mechanical ventilation, etc. And this really improved and modified the strategy that has been previously considered by Gironde Habitat. Here you can see which renovation action has been finally considered by Gironde Habitat and which have been excluded about this his plans. So you can see that it was quite good to see to do that kind of study, because we clearly modify the renovation project. And to finish about this, I would like to show you a little bit about the feedback of Gironde Habitat. They found that the approach was really interesting because of its holistic aspect, and the way to consider not only the investment cost of the project, but the global cost, considering 30 years of the building operation, was really interesting for them. And lastly, they was a bit disappointed by the fact that we did not consider anything about the monitoring of HVAC systems. So that could be interesting for us, because we could develop again this methodology to propose renovation action considering the monitoring. It's my last slide, so I will be happy to answer your question. Thank you. Thank you very much, Kevin, for your excellent presentation. Well, we are a little bit running out of time, but we also, anyway, we have some time for a debate. So we would like to open a period to any questions, any doubts that the audience can have. If you have any question, please raise your hands, and you can open the microphone. Please, thank you. Any questions from our distinguished guests and participants? Talvez agora em português. Sim, vamos abrir agora um pequeno espaço de debate, porque já ultrapassamos de alguma forma o nosso tempo, mas ficamos aqui à disposição para
que coloquem questões ou queiram esclarecer alguma dúvida. E neste caso, pedimos que levantassem, portanto, levantassem a mão e abriríamos o microfone para poderem colocar a questão. Ou podem sempre colocar a questão aqui no chat. Obrigado. Temos aqui o Orestes Sandreiro inscrito. Sim, Orestes. Eu Please. em espanhol, em português, eu não sei porque nesta altura temos muitas notícias sobre a evolução da energia, como os novos descobrimentos nos Estados Unidos, como a energia nuclear. Eu não sei como isto vai mudar o panorama energético na Europa. Se calhar a ADN tenha uma ideia da importância desta energia de fusão. Não sei, é uma pergunta que vem dos últimos acontecimentos a nível mundial. Nuno, queres? Sim, Nuno. Eu até tenho medo de responder. Cíntia, tivemos aquele desenvolvimento tremendo ontem, não é? Com a fusão, a questão da fusão, não é? Que conhecia um grande avanço, mas pronto. Mas Nuno, pelo menos nas discussões que têm existido, o nuclear com alguma periodicidade acaba por ser trazido à discussão, mas eu acho que, pelo menos para já, tem sido com muito, se calhar muito associado a receios, talvez do passado, digamos assim, que se tem sempre posto um travão ao nuclear. E, portanto, não tem sido sequer sugerido ou equacionado a existência vá lá, olharmos para a energia nuclear como uma opção e, portanto, ela não tem sido sequer equacionada ou prevista em qualquer desenho. Portanto, algum desenvolvimento que aconteça, alguma mudança que possa acontecer em termos tecnológicos, pelo menos para já, não está previsto que ela seja sequer equacionada. E, acima de tudo, não é, e fazendo aqui também uma demonstração de isenção na coisa, o tema será, obviamente, não será pela Agência de Energia, não será pela ADN que o estaremos, que será mais ou menos postada, mas essencialmente uma decisão mais política. Se nos for solicitado algum apoio, assim o daremos, mas pelo menos para já não tenho ideia de que esteja a ser previsto qualquer cenário nesse sentido. Sim. Obrigado. Temos aqui a inscrição do Miguel Claro. Miguel, está em mute. Agora sim. Okay. Do meu lado estava bom. E agora? Ok, está bem. Ok. So, eu vou fazer uma questão em inglês. I would like to ask a question to Kevin about the implementation of the project he mentioned. The question is, you are from France, right? Yes. Okay. So is there any legal obligations to make this energy analysis, this cost-benefit analysis in France? Is there any legal obligations to make this analysis, to make such an investment? And is this hypothetical obligation dependent to grant some funds for financing this project? That was my question. No. There is no rules about that impose a calculation of the global cost in a renovation project. In France,
social building owners only has to follow the French thermal regulation for renovation, but that's all. There is nothing about the cost aspect of the renovation, as far as I know. And who makes that assessment if the building is built upon these regulations, is made by these regulations? Who made that verification? The construction, the engineer is responsible for... It's made by engineers, yeah, by the... Okay. Is there any authority, national authority upon you have to reply to demonstrate that regulation is fulfilled? The national authorities, I think they kind of check the calculation made to assess the building according to the French thermal regulation. So the engineer do the model and calculate the energy consumption according to the methodology, the rules. And sometimes the French authorities check the calculations that have been done, but that's all. Okay. So that was my question. It was to make a parallel with the role of the ADEN, the energy agency here in Portugal. If you know the role of them, if there is a equivalent entity in France which make the same kind of regulation process. So okay, so these renovations they're not need to comply with some energy certification like here in Portugal. Is there any obligation to make that in France? You have only obligation. The obligation is to. It's a kind of means obligation. With I explain quickly. So when you insulate a wall, for instance, you have to use materials with specific with a minimal thermal insulation level, you know. Okay, so and it's more or less the kind of obligation you have, but it's different for a construction project. For a construction project, you have to ensure that the globality of the project is efficient. For a renovation project, you have to ensure that every single action is efficient enough. Okay, so this is more or less the state of mind of the French thermal rules about the renovation. Okay, but we don't have to consider cost things and. The cost or the energy analysis, as you explained right now. So the energy analysis has to put in place. Also has to put in consideration when you make the renovation, the final energy result. No. Yes. We have to consider the final energy consumption. Okay, of the renovation. Okay, that's all. Thank you. Thank you. Thank you. Any other? Mais alguma questão queiram pôr? Se não, resta-nos agradecer aqui a vossa presença, agradecer tanto em especial aos nossos parceiros de projeto, o Orestes, o Kevin, o meu colega Nuno, pelas excelentes intervenções. E last but not least, a todos os nossos participantes pelo interesse que demonstraram em conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco melhor o projeto Energy Push. Amanhã teremos a segunda edição deste webinar. Provavelmente alguns de vocês também irão assistir com
em que teremos outras apresentações e, naturalmente, outros motivos de interesse. Portanto, e em nome da ADN, muito obrigado pela vossa participação e vemo-nos amanhã, alguns de nós. Muito obrigado. Bom dia. Thank you very much, Orestes. Thank you very much, Kevin. See you, Orestes, tomorrow. Obrigado, até amanhã. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.